Olá, pessoal! Então, vocês viram alguns conceitos, né? Algumas definições na aula anterior. E a partir de agora, a gente vai falar, são 4 partes que a gente vai ter da análise da dentição mista para que vocês possam entender bem direitinho esse assunto, tá? Então, a gente começa agora, só resumindo, né? O que vocês viram, como a gente terminou a última parte da aula, que a discrepância de modelos é o espaço presente menos o espaço requerido. É importante que essa fórmula esteja sempre na cabeça de vocês, pois é uma fórmula que vocês vão usar a partir de agora nas clínicas. Então, para avaliar os pacientes, principalmente na dentição mista, para saber se eles precisam ou não de aparelho. Então, para que serve isso? Para que serve essa fórmula que vocês viram da discrepância? Então, o que acontece? Nós vamos ter que esse cálculo da discrepância, ele vai nos fornecer um valor. Vai nos fornecer um valor numérico em milímetros. Então, nos casos em que o espaço presente, ou seja, o que eu tenho na base óssea é maior do que o espaço requerido, ou seja, a minha base óssea é maior do que os dentes que vão vir. Nesses casos, nós vamos ter uma discrepância positiva. Por exemplo, mais 1 milímetro, mais 2 milímetros, né? Então, é um caso, como aparece na foto, que é um paciente que não vai ter problema de espaços durante a troca da dentição decídua pela dentição permanente. Outra situação que a gente pode ter é quando o espaço presente é igual ao espaço requerido, ou seja, o espaço que eu tenho na base óssea é exatamente o espaço necessário para acomodar todos os dentes permanentes. Nesse caso, a discrepância de modelos vai dar o valor de 0. Então, vocês vão aprender depois, numa outra aula mais à frente, que esses casos a gente vai precisar fazer uma supervisão de espaço ou uma manutenção de espaço, certo? Mas isso é assunto para uma outra aula. E por fim, nós podemos ter quando o espaço presente é menor que o requerido, ou seja, a minha base óssea ela é menor do que o tamanho dos dentes permanentes que irão erupcionar. Então, nesse caso, a discrepância vai me dar negativa, vai ser um valor negativo. Por exemplo, menos 1 milímetro, menos 2 milímetros e assim por diante. E nesses casos, isso vai nos indicar que o paciente precisa um tratamento ortodôntico interceptativo. Ele precisa recuperar o espaço. Porque se a gente não fizer um tratamento nessa fase de dentição mista, esse problema de espaço ele só vai aumentar, dificultando lá na frente o tratamento ortodôntico fixo e muitas vezes causando a necessidade de extração de pré-molares, ok? Então, a gente vai nessa primeira aula aprender a fazer o cálculo do espaço presente, que é um dos componentes da nossa fórmula. Então, vocês viram lá o conceito de espaço presente, então é o espaço que a gente tem na base óssea, e o que vocês vão precisar para fazer esse cálculo? Vocês vão precisar um compasso de ponta seca, e tem que ser, pessoal, um compasso de ponta seca, não pode ser compasso de livraria, porque o compasso de ponta seca, ele vai medir milímetros. Se vocês usarem um compasso de livraria convencional, aquele grafite, ele vai causar uma alteração no cálculo da discrepância. Vocês vão precisar de um lápis, né, uma lapiseira, uma régua e, na verdade, os modelos do paciente de vocês. Sejam eles modelos solicitados no serviço de radiologia ou os modelos que vocês podem fazer no consultório, na clínica de vocês, certo? Então, como é que é feito o cálculo da discrepância? O cálculo do espaço presente, desculpa. A gente vai pegar o nosso compasso de ponta seca e a gente vai colocar ele bem perpendicular ao nosso modelo, certo? Então, ali nós vamos medir esse espaço que nós temos na base óssea. Então, nós vamos aprender agora no próximo slide que a gente vai dividir o nosso modelo em 4 segmentos de reta. Então, são 4 pedaços individuais que vocês vão medir, certo? E ali está o compasso de ponta seca. Então, vamos lá.
Para a mandíbula, nós vamos dividir esse arco em 4 segmentos, como está no slide. Segmento A, B, C e D. Então, vocês vão fazer exatamente essa anotação, ok? Dos segmentos. Então, vamos lá. O segmento A, ele vai da mesial do primeiro molar permanente a distal do incisivo lateral permanente. Então, vocês vão pegar o compasso de ponta seca, vão abrir ele, colocar perpendicular ao modelo, encaixar bem na papila. Então, vão de mesial de primeiro molar a distal de incisivo lateral. Isso vai dar um valor, por exemplo, 23 milímetros. Aí vocês anotam. Depois, vocês vão medir o segmento B, que é da distal do incisivo lateral à linha média. Também vai dar um valor, nesse caso de exemplo, 12 milímetros. E aí, pessoal, o segmento C e o segmento D são repetições, ou seja, o segmento C é o mesmo segmento do B, ou seja, vocês vão medir da linha média até a distal do incisivo lateral do lado oposto do arco. Nesse nosso exemplo, deu o mesmo valor, mas nem sempre vai dar o mesmo valor, certo? E o segmento D, que corresponde à distância, né, dos dentes, como se fosse o lado A, vai então da mesial do primeiro molar permanente do lado oposto até a distal do incisivo lateral permanente. Nesse caso, 24. Então, medindo esses 4 segmentos de reta, vocês vão ter o espaço presente do arco inferior. A gente soma tudo, então nós temos que o nosso espaço presente inferior, ele é de 71 milímetros, certo? Para o arco superior, pessoal, são os mesmos segmentos de reta, só que a gente usou daí letras diferentes. Então, vamos lá, nós temos o segmento E, que é igual ao segmento A, como vocês viram, então vai da mesial do primeiro molar permanente a distal do incisivo lateral superior, nesse caso deu 21. Depois a gente tem o segmento F, que vai da distal do incisivo lateral à linha média, nesse caso foram 10 milímetros. Depois o segmento G e H, que repete o E e o F. Então, o G vai da linha média à distal do incisivo lateral permanente do outro lado, que de novo deu a mesma medida, mas nem sempre vai dar, ok? Principalmente quando tivermos diastemas, e eu vou falar sobre isso. E o segmento H vai da mesial do primeiro molar permanente à distal do incisivo lateral permanente superior. Nesse caso, 22. Somando tudo, então nós temos que o espaço presente superior para esse paciente é de 63 milímetros. E é importante que vocês usem, né, os milímetros, não escrevam apenas 63, porque poderia ser centímetros, poderia ser metros, então é importante que é milímetros. Bom, eu falei em relação a diastemas, então o que acontece? Paciente que existem diastemas ou espaços, vocês têm que incluir ele em algum dos segmentos. Por exemplo, vamos pegar um paciente que tenha diastema entre o 11 e o 21. Então, esse diastema está localizado entre os segmentos F e G. Em um dos segmentos, a gente vai ter que somar o diastema. Então, exemplo, vamos dizer que o segmento F, eu vou medir, então, da distal do incisivo lateral permanente até a mesial do incisivo central permanente, ou seja, o correto seria até a linha média, mas como esse paciente tem um diastema, vocês têm que encostar o compasso no lado do dente, incluindo então esse diastema no segmento F, certo? Ou vocês poderiam incluir no segmento G, tanto faz. O importante é que o diastema seja somado em um dos segmentos e não dividido ao meio e não somado 2 vezes. Então, de novo, paciente que tem um diastema entre incisivo central superior, entre o 11 e o 21. Então, no segmento F, eu vou colocar o meu compasso na distal, vamos supor, do 12, e vou levar esse meu compasso até a mesial do 21.
ou seja, o diastema está nesse segmento F. E o segmento G vai ser da mesial do incisivo do 21 até a distal do 22, certo? Então, o espaço presente, a gente viu ali, a gente divide o segmento, o modelo em 4 segmentos de reta com o uso do compasso de pontas secas e somos 4 segmentos, tá? Então, aqui a gente tem um videozinho que mostra como se usa o compasso, na verdade. Esse modelo, esse vídeo, ele vai mostrar dividindo em mais segmentos, mas é só para mostrar que vocês vão pegar o compasso e vocês podem ou colocar direto na régua e passar isso depois para uma folhinha, ou levar o compasso direto para uma folha pautada onde já tem uma reta e depois colocar a régua por cima. Então, só é importante que o compasso sempre deve estar perpendicular, ele deve estar na horizontal, perpendicular em relação ao nosso modelo, paralelo então à nossa mesa, certo? Então, aqui mostrando um outro método de calcular, ok? Então, essa era a primeira parte da aula de espaço presente. Espero que não tenham ficado dúvidas, a gente se vê na próxima aula.